A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesse dia 3 de dezembro de 2023, o nosso culto ao nosso Deus, com a presença desses irmãos que têm perseverado em estar conosco, o que nós agradecemos. Vamos iniciar então orando ao nosso Deus. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus conhecedor de todas as coisas, Deus sublime e santo, que tem nos abençoado com mais uma semana e podemos chegar até aqui. Que a tua graça, o teu amor e o teu Espírito Santo falem com cada um de nós, toca no nosso coração para compreender a tua palavra desta oportunidade, desta noite. Continua a estar conosco com os teus filhos que não podem estar nesse momento, que o Senhor os alcance ali, através deste vídeo, através deste meio de comunicação. Nós te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus fiel e a tua palavra não voltará vazia. Permanece conosco, Pai, aceita o nosso louvor, atende a nossa súplica, a súplica destes que estão conosco e que possam estarem conosco nesta noite. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos a tua presença santa e te agradecemos, ó Deus. Amém. Então, com certeza estamos muito gratos por sua presença, por sua participação e por compartilhar esse simples trabalho que tem nos permitido o Senhor. É para nós alegria e privilégio. E o nome do Senhor deve ser engrandecido e que Ele, então, continue a abençoar a cada um de vocês, no nome de Cristo Jesus. Temos como tema hoje, nesta oportunidade, como alguns já viram na introdução do vídeo, a grande tribulação. E o nosso tema, está baseado no texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, no último livro das Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, que está escrito assim. Aquele que tem a sua Bíblia, acompanhe com a sua Bíblia, por favor. Assim diz: a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, claro que os versículos 1, 2 e 3 vão falar, então, dos anjos que vão estar obedecendo estas ordens para causar dano a aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Que será isso e quem serão esses? Então vamos ver daqui para frente. Os nossos hinos da nossa harpa cristã para louvar ao Senhor, porque Ele é digno de honra, louvor e glória. E vamos louvar ao Senhor com o hino de número 401 e o hino de número 422. Muito grato, meus irmãos amados. A paz, graça e paz. Então, vamos aqui ao nosso primeiro hino. Jesus voltará, que está relacionado também com o nosso texto, com o nosso tema. 1, 2, 3. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta,
breve Jesus voltará. Breve virá, sim, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, sim, breve virá, breve Jesus voltará. Então, é um tema que temos estado vendo com uma certa frequência ultimamente, com uma incidência maior, que fala, então, da segunda vinda de Cristo Jesus, o que nós cremos. E o nosso segundo hino, o hino de número 422, que tem por título No Céu Não Entra Pecado. Então, também relacionado ao nosso texto. Ok? 1, 2, 3. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar.
quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que Gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Mais uma vez. Irei eu para a linda cidade. E você? Jesus me dará um lugar para nós, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Lento. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Com graças ao nosso Deus. E esta é a nossa esperança viva de um dia, então, estarmos reunidos com o Senhor, porque Cristo Jesus vem buscar a sua amada igreja. E nós cremos no arrebatamento. E existe uma polêmica sobre este assunto, o que nós vamos conversar um pouco com os irmãos. Bom, agradecemos ao nosso Deus por as bênçãos que o Senhor tem concedido essa semana, pedindo a presença do Senhor, abençoando a cada um dos nossos filhos, a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares, a cada um dos irmãos em Cristo Jesus, da Igreja de Cristo, que a igreja é dele, da Igreja do Deus vivo, porque a igreja é do Senhor, e que cada um de nós, então, esteja sendo abençoado. Peço oração também em favor da irmã Luzinete, que nesse momento não pode estar conosco porque ela saiu da sua casa em direção a São Paulo a ajudar, então, aos pais ali em São Paulo. E peço as vossas orações para que este casal chegue em paz ali no destino, agora início da manhã de domingo, e que o Senhor guarde e proteja este casal. Agradecemos com o nosso coração, com todas as nossas forças, ao nosso Deus, que tem permitido que continuemos a estar reunidos neste momento com esses irmãos que têm perseverado em estar conosco. Mais uma vez, o irmão Júlio Caoro está trabalhando neste final de semana, assim como a esposa não podem estar conosco, mas o Senhor esteja também abençoando este casal e a cada um desses que neste momento podem estar conosco, também pedindo as vossas orações em favor da irmã Maria. E a irmã Mieko, então, esteve com ela esta semana e hoje novamente. Vamos ouvir, então, os pedidos de orações dos irmãos que estão conosco neste momento, para que o Senhor possa estar aqui abençoando e ouvindo as vossas orações. Vamos iniciar com o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Keiko Tamaro, por gentileza. A paz dos irmãos. A paz. Só temos a agradecer pela semana meio conturbada que trabalhamos esta noite, cansativa, mas Deus tem dado graça para a gente. E de oração para o pai de um amigo nosso que se acidentou essa semana e fez cirurgia, tá internado ainda, mas graças a Deus correu tudo bem.
Só agradecer. Mesmo pedido e só agradecer também.はい。で、長崎の兄貴がちょうどもう15年ほど髄膜炎で寝たきりなんですけども、まあ、具合に変化はなく、元気にしてるということなんですけども、ただまだ思うように喋れないから、まあ、喋ってることはわかるみたいなんですけれども、意思疎通ができない状態が続いてるんで、まあ、少しでもお祈りしていただいて良くなるようになればなと思っています。救われるように思ってます。以上です。ゆうちゃんは同じ。はい。同じです。はい。以上です。Dele que está acamado há 10 anos, mais ou menos, com meningite, sequela de meningite, né, por fungos, e ele está consciente, mas não consegue falar, para que ele melhore e que haja salvação para a alma dele. Amém, Jesus. Bom, lembre-se dos familiares do irmão Nishimura nas vossas orações, ali de Hiroshima e Nagasaki, aquela região. Irmão Melvin Santana e irmã Renata, por gentileza. Oi, som. Som. Oi. Oi. Irmão Melvin. Fala algo. Me ouve agora? Agora. Me ouve sim? Tá bom. Aleluia. Pastor, agradecer realmente a Deus pela semana abençoada, com algumas dificuldades, mas com muitas corações, graças a Deus. Semana que vem mais desafiante ainda, com mais alguns desafios, né? Mas feliz por tudo, pela graça de Deus que tem concedido pra gente, né? Pedir oração ainda pelo vô da Rê, né? Que tá internado ainda, né? 90 anos lá, ele realmente não colocou marca-passo, mas agora o marca-passo voltou, talvez assim uma opção, então eles ainda não estão... O quadro dele ainda não está assim, muito definido, né? Mas eles querem realmente tomar uma conclusão para possivelmente ele voltar para casa, talvez, aí, mas depende agora das avaliações médicas, né? De como vai ser agora a progressão do estado dele, né? Então, pedir orações para que realmente o Senhor esteja abençoando, né? Conduzindo a situação, né? Não pedindo por nada, mas que o Senhor possa conduzir a situação para que a coisa possa acontecer da melhor maneira possível, de acordo com a vontade dele, né? Também pela saúde do meu sogro, também no geral. Obviamente não está tão mal quanto o pai dele, mas ele tem essas dificuldades, estão pedindo oração por ele. Meu avô também, fiquei sabendo que ele se recuperou de uma cirurgia, eu não sei bem qual é que foi, mas ele está bem, mas pedir oração para a vida dele, para que ele se recupere, e é isso. E tem mais um pedido de oração, pastor, desculpa. Aquela família que eu citei que está na Índia, de missionários, na verdade é uma família realmente, né? Só é o casal e 2 crianças, né? Esses dias atrás, o Johnny postou que eles estavam com algumas dificuldades de adaptação lá com as crianças, e eu imagino que realmente deve ser bastante desafiador se acostumar e se ambientar numa cultura diferente, né? Como é a indiana, né? Então, orando a Deus por essas crianças, né? A gente sabe que é uma família que se dispôs a sair do Brasil, do conforto do seu lar, de uma vida estável que eles tinham no Brasil, para evangelizar num país que a gente vê que realmente a idolatria impera e eles se disporam a fazer isso, né? Então, com certeza, se eles estão lá, o Senhor já é com eles, né? Mas pedindo para que a gente
como comunidade cristã de fé, orar para que Deus continue abençoando esse trabalho, para que eles possam ser usados e vidas lá na Índia possam ser alcançadas através desse trabalho. A irmã Mieko tem com certeza algo a acrescentar? Eu tenho que agradecer a Deus, né? Infelizmente, hoje o Messenger está ausente. A Luzinete viajando, a Simone também não pode entrar, mas Deus já sabe, né? Só tenho que agradecer. E também criar oração para... Fui para a igreja de manhã, né? Fomos para a igreja de manhã, voltei, fui correndo encontrar com um casal em Tsurumi, né? Pude conversar bastante, né? E peço oração para o casal Code e Patrícia. Que Deus continue abençoando. Amém. Então, que possamos nos lembrar desses irmãos, que o Senhor possa abençoá-los, a cada um dos familiares, pessoas que nós nunca vimos, talvez nunca vamos ver, exceto o irmão Melvin, no caso dele, exceto o irmão Nishimura e os seus irmãos, a qual não conhecemos, os familiares dele, por ser distante daqui, e muito dificilmente nós temos ido para o sul do Japão. Mas o Senhor sabe, assim como a esses familiares do Anderson, e da parte do Anderson, assim como da minha parte, todos os familiares moram no Brasil. Não há nenhum familiar da nossa parte, e somente da parte da irmã Keiko também, que moram ali próximos, que possamos orar, então, em favor também desses familiares. E nos lembrando, então, do Júlio Kaoru, a Simone, a Sofia e o Noah, e a nossa irmã Luzinete, que, devido, acho que, à movimentação do veículo, até agora não pôde estar conosco. A irmã minha que está tentando, mas vamos orar nesse sentido. Alô. Ó Senhor Jesus, ó Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Senhor, sublime e santo, Deus Salvador, Deus conhecedor de todas as nossas necessidades. Tu és Deus grandioso, maravilhoso em todos os teus feitos, ó Pai amado, e não vai deixar nenhum desses pedidos, dessas petições, Senhor meu Deus e Pai. Jamais vai deixar de responder. O Senhor tem abençoado a cada um desses nomes aqui mencionados. Somos testemunhas da tua mão forte trabalhando em favor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Os nossos irmãos, neste momento de oração, têm deixado aqui o seu pedido, têm feito a sua oração intercessória. E nós te pedimos, Pai, em favor de cada um desses pedidos aqui mencionados. Sabemos que tu és Deus justo, santo e bom, e não vai desamparar. O Senhor é aquele que pode renovar, é aquele que pode restaurar, é aquele que pode restabelecer. Tu és somente tu e somente o Senhor é aquele que pode nos dar vida, e esta vida que tão ansiosamente nós carecemos, mas o Senhor tem nos restaurado, nos restabelecido. Por aquele casal também, ó Pai, e as suas filhas que saíram do nosso país e vieram para um país distante, para que possam, Senhor meu Deus, estar continuamente sendo por Ti protegidos, guardados, o Teu auxílio, a Tua mão forte abençoando, concedendo da Tua graça, do Teu favor, e que eles possam ganhar almas para Cristo Jesus, para o reino de Deus ali naquele lugar. Cremos e confiamos que se eles foram ali mandados por Ti, o Senhor não desampara e o Senhor fará prosperar o trabalho das mãos desses missionários. Senhor, dai graça, fortalece os ânimos de cada um deles. No nome de Cristo Jesus, assim a cada um de nós que neste momento estamos, a esses que estão nos vendo através da internet, que o Senhor ali esteja abençoando ricamente, poderosamente, continuamente, a cada um desses teus filhos, que amam a tua vinda, Senhor Jesus. Também em favor dos nossos familiares, dos meus filhos, dos nossos filhos, do nosso neto,
do teu povo que se reúne, Senhor meu Deus, na tua casa para te glorificar, para te bendizer e testemunho de que Cristo Jesus é o Senhor e que Cristo voltará. Pai, seja com cada um de nós, não porque merecemos, mas porque o teu amor é incondicional para com todos. Restaura e renova as nossas forças para que possamos ter mais um dia, mais uma semana de bênçãos que se inicia. A cada um desses agradece a ti, ó Pai amado, por mais uma semana. E pedimos a tua presença em cada lar, cada família, concedendo do teu favor imerecido esta graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus Santo, e te pedimos a tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Então lembre-se desses pedidos que estão registrados neste vídeo. A cada um desses irmãos testemunharam e aqueles que nos veem, que nos assistem, nos seus momentos de oração com o Senhor, lembre-se dessas almas preciosas, porque sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, hoje, antes da nossa palavra, temos a aniversariante do mês. Não, já passou. Era em novembro. Do mês passado. Semana passada. É que foi no final da semana, então eu não poderia mencionar antes e estamos mencionando agora, não? Que o Senhor já concedeu. Então, a irmã Keiko, no dia 29 de novembro. Que o Senhor esteja... Ok? Oi, tomate kudasai. Aí, Anderson. Oi. É o meu? Não é O 29? daqui com 29 de O setembro. meu foi 29 de setembro. Só. Oh, Jesus, amém. Meu Deus, só. Ok. E não cantamos para ela, então? Desculpe. Não. Ok, vamos cantar agora. Então vamos cantar do setembro. Então, Meu Deus. a irmã Keiko Tamaro, que está completando mais 1 ano e 2 meses de vida. Fica para então, fica... Aleluia. Mas vai, já Vamos tá aqui. preparado. Arigatou. Vamos tomar um pouco de água enquanto eu vou procurar o seu. Ali está na tela mesmo. Um, dois, três. Arigato, subarashi megumi wo. Arigato, tokoshie no inochi wo. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Arigato. Subarashi tishiu wo. Arigato. Tokoshie no aganai. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Ele é. Vamos lá, tradução. Agradeço, né? Agradecimento pela
preciosa bênção, né? Agradecimento pela preciosa bênção, agradecimento pela vida eterna, sempre junto conosco, precioso Jesus. Agradecemos pelo precioso sangue derramado Aleluia. e pela redenção eterna. Amém. Amém, amém. Bom, agradecemos a nossa irmã Keiko. Vamos 2 vezes. só orar mais um minutinho. Ó Deus Altíssimo, nós te agradecemos Nos perdoe, por este Senhor. casal que sempre tem estado conosco. E o Senhor tem concedido Senhor. mais um ano de vida e vida em abundância à tua filha. Senhor. E nós te pedimos que o Senhor esteja, com certeza, muitos e muitos anos, concedendo a este casal, aos familiares deles, para que possam estar, com certeza, produzindo frutos para a honra, louvor e glória do teu nome santo. E eles estão agradecidos a ti por esta oportunidade que o Senhor tem concedido de estarem mais um ano na tua presença. A honra, o louvor e a glória ao nosso Deus. Amém. Amém. Deus abençoe Keiko, Tamaro e Anderson, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, desculpa. Bem, então, Pergunta se novembro não tem. perguntar o quê, meu? Se não tem ninguém de novembro, né? Se tiver. Então, esse texto nos traz, assim, algumas informações que são esse tema, que são controversas e são polêmicas e também atuais. Muito se tem ouvido de que Cristo Jesus está às portas, muitos são os sinais, e nós cremos com certeza. Então, achei um pouco oportuno, ou bem oportuno, para que pudéssemos nos relembrar do que significa o arrebatamento e a grande tribulação. Então, esse versículo, capítulo 9, versículo 4, trata durante o período da grande tribulação. Não tem nada a ver com tribulação que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não é isso que eu vou dizer. Não tem nada a ver com isso. É um período de grande tribulação e que vamos falar quais são as características desse período. Então, esses anjos são enviados para fazer o quê? Para causar dano, para não causar dano a nenhuma vegetação, a nenhuma planta, nem árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, este selo do Senhor também está... podemos encontrar esse versículo no livro de Apocalipse, daqueles que possuem o nome do Deus nas suas testas. E nesse livro, então, nós podemos ver que aqueles que não tiverem o selo de Deus na testa, os seus nomes inscritos no livro da vida, então, são somente aos ímpios e não à igreja que este versículo se refere. Então, esse período da tribulação não se refere a essas características que vamos ver da grande tribulação, não é para a igreja. Então ele está dizendo que, como eu disse, é para os ímpios e não para a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é formada, igreja não é relacionada a templo, a edifício. Então, a igreja de Cristo é formada por homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados, que confessam que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, e que tem os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, ainda no capítulo 4.
de Apocalipse. Então, essas pessoas, nós vimos em um vídeo anterior, são aqueles que são humildes, são fiéis a Deus e a sua palavra, são perseverantes e grande número de etc, etc, daquelas qualidades de todo cristão que é realmente nascido de novo, é convertido e que leva a ele a buscar a santidade, é um processo de santificação. Esses têm o selo de Deus, também conhecido como o selo de Deus. Nós cremos no arrebatamento da igreja? Sim. Isto é, Jesus vai voltar para buscar e levar consigo a sua amada igreja. E aí, a maioria dos cristãos também creem e confiam que Jesus vai voltar e está às portas, está próxima à sua vinda. E para levar consigo a sua amada igreja, composta pelos salvos. Salvos como? Através do sacrifício e morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é esse grupo de pessoas que foram e que são e que serão salvos através do sacrifício e morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses fazem parte da igreja. Então, o que nós chamamos de, a palavra de Deus também chama de os salvos. Então, existem algumas teorias feitas por homens para tentar entender o período da grande tribulação. Por quê? Alguns dizem a igreja vai permanecer na tribulação, a grande tribulação já chegou, ela está aumentando, vai aumentar. O que vai acontecer? A igreja não vai participar? Então vamos a tentar entender um apanhado geral que nós fizemos. Então existe praticamente duas teorias feitas por homem. Então teorias, nós sabemos que teorias ainda existem, ainda tem que, para ser comprovada, existem que sejam provadas na prática, o que ainda não foi possível, nem vai ser. Então, essas teorias são preparadas para entender o período da grande tribulação. Então, é um período, mas nós devemos analisar, não essas teorias, mas analisar profundamente as Sagradas Escrituras, a nossa Bíblia Sagrada, pois é nela que nós temos toda a verdade sobre o arrebatamento e, consequentemente, a grande tribulação. Uma das teorias sobre a grande tribulação, este período da grande tribulação, que eu já vou falar como é e qual é, ela diz que o Senhor Jesus virá buscar a sua amada igreja no meio do período da grande tribulação. Isto é, 3 anos e meio. O período da tribulação são de 7 anos. Segundo essa teoria, então, a igreja enfrentará todos os infortúnios desse período, durante 3 anos e meio. Uma outra teoria afirma que Jesus voltará após o término do período da grande tribulação. Então, a primeira diz que Jesus voltará no meio do período. E aí a igreja é elevada aos céus e deixará a terra. E a grande tribulação continuará por mais 3 anos e meio. A segunda já é mais radical e diz que Jesus voltará após o término da grande tribulação. Terminou a grande tribulação, aí então a igreja é arrebatada. E então Jesus voltará para buscar a sua igreja. Arrebatar a igreja, ou o que chamamos de rapto. Então, portanto, a igreja passará pelo período total de 7 anos desta ação do anticristo. Então, é
o período do anticristo. Muito bem. Graças a Deus que é teoria. Nós sabemos que o período da graça, ou o período da igreja, vai da 69ª até a 70ª semana de anos descrita no profeta Daniel. Ou seja, ele fala de semana de anos. Então, da 69ª, da 69 até a 70, ou 70ª semana de anos. Semana de anos, que é o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 29. Não vou ler, mas se cumpriu e se cumprirá ainda totalmente o que lá está escrito. Então, portanto, a morte de Cristo deu-se após o início da 69ª semana. Então, o período da graça iniciou com a morte de Cristo Jesus. Então, no final, que Daniel explica, ou na verdade não explica, mas ele descreve, então, este período da graça vai se iniciar com a morte de Cristo Jesus e vai até o dia do arrebatamento. Como é que eu sei que esse período da graça se iniciou? E todos costumam mencionar, estamos debaixo da graça, período da graça. E começou quando, e por quê, e quando termina. E o que é? Então, no livro do apóstolo João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque a lei foi dada por meio de Moisés. Então, sabemos que a lei foi dada por meio de Moisés. Os bem conhecidos 10 mandamentos. Era só para obedecer, mas não salvou ninguém. E aí ele diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, aqui está. E o período da graça veio por intermédio, por meio de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Okay? Algumas razões porque a Igreja de Cristo não estará aqui na Terra no período da grande tribulação. Esse é o que eu creio, o que alguns creem. Por isso temos que verificar o que a palavra de Deus diz, por isso que não é teoria. Bom, os capítulos... Bom, qual é o livro que trata da grande tribulação, desse período da grande tribulação? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Apocalipse. Que o Senhor Jesus revelou a João e disse, escreve o que depois essas coisas vão acontecer. No futuro irão acontecer. 2000 anos atrás, aproximadamente, foi falado para ele, é revelado para ele. Então, os capítulos 8 e 9 do livro de Apocalipse, que falam, que são os mais acentuados sobre isso, por isso que nós lemos um versículo do capítulo 9, eles que falam sobre o período da grande tribulação. E como eles mencionam e explicam o que será esse período da grande tribulação, eles não mencionam uma única vez a presença da igreja dentro desse período de grande tribulação. Então, alguma coisa tem, porque senão estaria ali mencionado, se a igreja estivesse ali presente, ou se ela estará lá presente. Segundo ponto, esse será um período da ira de Deus, que está descrito nesses capítulos de Apocalipse. Então, da ira de Deus, do seu juízo sobre o mundo ímpio. Então, nós lembramos da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E Deus não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto não tirou Ló de lá. É sempre bom lembrar isso, porque foi um juízo de Deus sobre um mundo ímpio que lá estava, e o Senhor permanece o mesmo. Então será um período da ira de Deus, do seu juízo sobre o mundo ímpio, sobre a igreja apóstata
que cada vez mais aumenta, infelizmente, mas o Senhor já disse, e assim iria ser, e sobre aqueles que não têm o nome de Deus em suas testas. Foi o que nós vimos. Então, temos que ficar sempre atentos para esses pontos. O juízo de Deus virá sobre este mundo ímpio que nós conhecemos, sobre a igreja que, infelizmente, cada vez mais se desvia da palavra de Deus, e daqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida e não têm o nome de Deus em suas testas, que também está em Apocalipse. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam desse período da grande tribulação, caracterizado de quê? Como um tempo de castigo, destruição, hora de angústia, para aqueles que vão aqui estar, indignação do Senhor, ira e julgamento do Senhor, nosso Deus. Então, não existe. Então, este é o que caracteriza. Tem mais? Sim, tem mais. Cada um dos irmãos pode lembrar de algo que seja, que será presente neste momento da era vindoura. Então, não existe nenhum versículo bíblico que diz que a igreja vai ser castigada. De Gênesis a Apocalipse eu nunca vi, também não creio que não existe. Eu sei, tenho quase certeza que não existe. Então, a igreja, não existe nenhum versículo que diz que a igreja vai ser destruída ou julgada. Não tem nada a ver com o julgamento que nós vamos comparecer diante de Cristo. Não é isto. Então, isso não faz parte, ser destruída, ser julgada, ser castigada, isso não faz parte do relacionamento de Cristo com a sua amada igreja. Então, claro que como eu disse, eu não estou falando do tribunal de Cristo, onde todos hão de comparecer para sermos julgados pelas nossas obras, grandes e pequenos. Todos, esses todos hão de comparecer diante de Cristo no tribunal de Cristo. Para falar de salvação? Não. Para ser pesada as nossas obras, o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Não é isso. Então, o nosso relacionamento, o relacionamento de Cristo com a igreja, nós não cremos que ele irá permitir que passemos por esse período da ira do Senhor, como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra. Nem o noivo não vai querer e nem permitir que a sua amada noiva passe por isso, que é o que está escrito no livro na Epístola de Paulo, a primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. Esta é a nossa certeza. Assim diz: esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o que é que o irmão e a irmã entendem por isso? Eu entendo que ele nos livrará, esta é uma promessa, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, e ele tem esse poder para nos livrar da ira vindoura. Então, esta é um ponto importante que temos que lembrar. Não deixar eu passar? Eu não. Mas não deixar a igreja passar 3 anos e meio e depois ser arrebatada. Ou 7 anos e depois ser arrebatada. Essa teoria eu não entendo. Então sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo suportou em nosso lugar a ira de Deus sobre o pecado, não dele, o meu. Pecado, o nosso pecado. Então ele suportou essa ira de Deus, que era para cair sobre nós, ele suportou na cruz do Calvário. Então a ira de Deus sobre o nosso pecado e o julgamento de Deus, que era para vir sobre nós. Então foi por isso que ele, sendo inocente, foi crucificado na cruz do Calvário. Nós, os
nós, os que estamos nele, não seremos julgados. Assim está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Esta também é um versículo de conforto para cada um de nós. Assim está escrito, Apocalipse 3, versículo 10. Por que deste atenção à minha exortação? Esta é uma carta dirigida às igrejas. Uma carta dirigida a uma das 7 igrejas, certo? Mas ele diz assim, por que deste atenção à minha exortação, à perseverança, ou seja, ele dizendo que era para perseverar, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, sobre o mundo inteiro. Então, os cristãos também vão estar no meio, né? Porque o mundo inteiro e para pôr as provas que habitam sobre a terra. O que significa esse habitam sobre a terra? Aí tem que verificar no idioma original que foi escrito. Então, habitam sobre a terra significa aqueles que têm como sua pátria e esperança firmadas neste mundo, nas coisas deste mundo. Aqueles que se identificam e amam tudo deste mundo pecaminoso. Quanto pior, melhor. Mas nós somos, e nós declaramos que nós somos peregrinos de passagem, a nossa curta passagem pela terra, aqui neste mundo. A nossa pátria é no céu, não é aqui nesse país ou no nosso querido Brasil. A nossa pátria é nos céus, de onde virá o Senhor para nos buscar e levar consigo para estarmos com Ele para sempre. Amém. Então, nós não fazemos parte deste mundo pecaminoso que cada vez mais se arruína, como temos visto nos últimos tempos, numa desenfreada busca pelo que não presta. O errado virou certo e o certo está sendo considerado errado. Jesus também já profetizou isso, já proclamou que iria acontecer. Então, ele diz, guardar da hora da provação. Nós lemos nesse texto anterior. Ele não falou e guardar na hora da provação. Na hora da provação seria aquela primeira teoria de passar 3 anos e meio debaixo da provação que há de vir sobre o mundo. Então, guardar da hora da provação e não na hora da provação. Então, em português, para nós significa guardar da hora da provação, significa que antes da provação ele já tirou nós daqui, ele já guardou nós, aqueles que estiverem vivos. Então, guardar da hora da provação e não na hora da provação, não durante a provação. Portanto, eu creio que nós estaremos imunes em outro lugar durante esse período mau. Não estaremos, aqueles que estiverem vivos, com certeza, não estaremos mais aqui. Nós cremos no arrebatamento e que esse arrebatamento ocorrerá antes do início da grande tribulação. Para mim, o período da grande tribulação é o período onde o Espírito Santo é retirado da terra. E o mundo não conhece o Espírito Santo, somente aos cristãos. Retirou os cristãos, não há necessidade de Espírito Santo. Aí ficará muito difícil ser salvo. Então ficaremos de fora dessa ira e castigo que há de vir. Porque assim está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm a salvação por nosso Senhor, lendo o versículo de trás para frente, aquele que tem a salvação
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vai passar pela ira de Deus. Também é uma forma de entendermos que não passaremos pelo período da grande tribulação. Então, Deus não permitirá que a igreja seja julgada com o mundo. Eu creio nisso. Não pode ser julgada juntamente com o mundo. A palavra de Deus diz que vai separar o joio do trigo. Então, Jesus ama a sua noiva. A noiva anseia pela vinda do noivo. O corpo da igreja tem como cabeça Cristo. Então, ele é a sua noiva. Ele é o noivo. A igreja, ela é a sua noiva, a noiva de Cristo. Ele ama a igreja. Ele é o edificador e mantenedor da igreja. Será que ele ia destruir a igreja? Como a igreja é o corpo de Cristo, não pode o corpo viver sem a cabeça. Então, isso significa a nossa dependência dele. Então, poderia, por exemplo, a cabeça não saber o que se passa com o corpo? Então, sermos condenados com o mundo, é o que está escrito também, para que não venhamos a ser condenados com o mundo. Então, por isso que nós cremos que o Senhor Jesus, como ama a sua igreja, como é o edificador, como é aquele que edificou e instituiu a igreja, ele não pode permitir que ela venha a sofrer junto com este mundo ímpio e pecaminoso. Então, eu creio que assim, em poucos minutos, nós podemos ver que, por esses poucos versículos, claro que existem muitos, mas senão eu colocaria muitos versículos aqui e ficaria muito longo. Mas, se lermos com atenção o livro de Apocalipse, que é realmente muito difícil de entender, porque são muitas figuras e muitas figuras de linguagem também, nós cremos que nós devemos estar não preparados para a grande tribulação, como proclamam alguns agoureiros que tem por aí. Então, que nós estejamos não preparados para a grande tribulação, mas para o arrebatamento que em breve vai acontecer. Amém? Então, vamos estar preparados para a volta de Cristo. Sei que muitos proclamam que vigiai e orai, porque o dia e hora ninguém sabe quando ele voltará. Então, vigiai e orai é para que possamos não ser confundidos na sua vinda. Este é o nosso dever e obrigação. E não ficar pensando no período da grande tribulação, que com certeza há de se cumprir e há de vir sobre o mundo pecaminoso. Mais uma vez, recordo, lembre-se de Sodoma e Gomorra, e que é um texto em que, ainda que o Senhor Deus respondeu a Ló, ainda que tivesse um só, que fosse, vamos dizer assim, salvo por Cristo Jesus, eu não destruiria a cidade. Mas como não tem nenhum, então Ló e a família saem daí. Aí, infelizmente, a esposa dele não acreditou muito. Nós sabemos o que aconteceu. Mas vamos confiar no Senhor, que Ele vai nos livrar desta hora tão triste, tão dolorosa, que há de vir sobre toda a terra e aqueles que aqui estiverem e que não confiaram na misericórdia do Senhor para a salvação e a vida eterna. Agradeço a presença de cada um e pedindo a vossa atenção para o próximo domingo, querendo Deus,
e possamos estar aqui, então, juntos para participar da Santa Ceia do Senhor. Segundo domingo do mês de dezembro. Dia 10 de dezembro, querendo o Senhor, estaremos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Ó Deus Santo, Deus misericordioso e Pai, que nos livra da ira futura, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós cremos no nosso coração que Cristo Jesus não morreu em vão, não foi morto de forma tão cruel e dolorosa para salvar um tão grande pecador como eu, e depois deixar que cada um dos filhos amados venha a sofrer e a padecer. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para compreender a Tua vontade. E que possamos estar atentos para o soar da trombeta, quando Cristo voltar, e não sermos confundidos na sua vinda. Nós confiamos nesta presença maravilhosa. Continua abençoando a cada um desses Teus servos, desses Teus filhos, do Teu povo que nesse momento podem estar vendo este vídeo, desses irmãos que neste momento estão conosco. Atende a súplica e o pedido de cada um desses corações, ó Pai amado. Se conosco, nós Te agradecemos. Permanece com os Teus filhos e seremos cada dia mais gratos a Ti, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe.